Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia. Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso. Por favor, silêncio nos tribunais. Nós estamos diante do tribunal de Cristo, que é a igreja. Nesta hora que a espada, a foice vai dar lá na árvore. Toda árvore boa, ela é podada. A árvore má, ela é cortada. Efésios capítulo de número 6, 10 versículo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha o que você acaba de ler aqui. Quanto ao mais, olha a maneira de se fortalecer. Sede fortalecidos em quem? Ele não está falando que é no jejum. Ele está falando que é em quem? O Senhor. A igreja ensina de uma maneira e a Bíblia ensina de outra maneira. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você sabe qual é a força do poder dele? É o poder da palavra. Revestivos de quê? Toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Então, se eu não me revisto da armadura, eu não fico. Então, quando você vê pessoas de altos e baixos, desvia 3 meses, volta 4 meses, não quero Jesus, vou para bagunça, não quero Jesus, vou para o lesbianismo, não quero Jesus, vou para a bebida, não quero Jesus, vou para a maconha e volta. Então são pessoas que não se revestiram de quê? De toda a armadura de Deus. E tem que ser a armadura de quem? Não é a armadura de Saul, que tem 2 tipos de armadura. Tem a armadura de Deus e a armadura de Saul. A armadura de Saul é a armadura do mundo, humana. E nem Davi usou a armadura de Saul. Davi usou a armadura de Deus. Ele falou: você vem contra mim com espada, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Viu? Revestido de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme. Diga, firme. Olha o irmão, firme, irmão. Fala firme com ele. Não fala igual mosca morta, não. Fala firme. Olha lá, tem gente com voz de mosca morta. Fala firme. Firme. Mosca morta aqui não, irmão. Firme. 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 Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do homem. Ele usa o homem, mas a cilada é de quem? É dele. Porque a nossa luta, diga, eu tenho uma luta. Eu tenho uma luta. Evangelho, cristianismo não é um parque de diversão. É uma batalha, diga assim, é uma batalha. É uma batalha. Cristianismo é uma batalha. O apóstolo Paulo concluiu esta carta com uma imagem poderosa, sombria. Com efeito, ele nos lembra que a vida cristã não é um parque de diversão, mas é um campo de batalha. Contudo, boas notícias é que não fomos enviados para essa guerra desarmados. Nós temos uma arma. Diga, eu tenho arma. Eu tenho arma. Nossa luta, diga assim, nossa luta. Nossa luta. Fala assim, eu tenho a minha luta. Fala, irmão, eu tenho a minha luta. Olha o teu irmão e diga, você tem a tua luta, irmão. Olha para ele e diga assim, é tua luta, não é minha, é sua. Vá lutar, fala, vá lutar.
a sua luta. Tem gente que coloca a luta dele para o outro. Tem mulher que põe na mão do marido, e marido põe na mão da mulher, filhos põe na mão dos pais, pai põe na mão dos filhos. A luta é minha. Diga, é minha. É minha. Diga, igreja, é minha. É minha. Eu quero que você tenha responsabilidade com você e com a luta que você tem. Olha lá. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra o João, contra a Maria. Ele usa João e usa Maria, mas é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Jesus falou: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus falou: eu envio vocês para que vocês sejam luz para este mundo. Eu envio vocês como luzeiros no meio dessas trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é uma região celeste? Muitos pensam que é lá em cima. Quem crê que Deus se faz presente no meio da igreja dele? Então, quem crê que existe anjos aqui? Então, tudo que tem lá em cima está aqui embaixo. Então, se você chamar a região celeste só lá em cima, você está anulando os seres celestiais que habitam no nosso meio. Amém? Vamos lá. Portanto, tomai o nosso tema: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga, no dia mau. Dia mau. Diga, no dia mau. No dia mau. Você pensa que é chocolate quente? Dia mau. Diga, dia mau. Depois de terdes, diga, irmão, vencido tudo. Diga, eu vou vencer. Diga, igreja, eu vou vencer. Diga, igreja, eu vou vencer tudo. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu vou vencer tudo. Eu vou vencer os desejos da minha carne, vou vencer a minha vontade, vou vencer os apetites desordenados, eu vou vencer a obra da carne, eu vou vencer tudo. E depois, permanece de que maneira depois que vence tudo? Ah, estou acabado. Estou acabado. Não. Permanece como? Vence e depois continua. O que é uma pessoa inabalável? Veio uma enfermidade, posso tudo naquele que me fortalece. Veio uma situação difícil, posso tudo naquele que me fortalece. Veio uma crise, posso tudo. Veio uma praga, posso tudo. Veio doença, posso tudo. Vem tempestade, posso tudo. Veio uma morte, posso tudo. Amém? Amém. Estais, pois, firmes. Diga, olha, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calcai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual, ele não diz que é o jejum que apaga, ele diz que é o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, com súplicas, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando em todo tempo, perseverança e súplicas por todos os santos. Amém. Vamos orar?
Senhor Jesus Cristo, a minha luta é minha luta, e não é contra o irmãozinho da igreja, não é contra o missionário, mas não é contra Santo Antônio, não é contra Cosme e Damião, Jorge, não é. Essas pessoas foram até gente boa, gente finíssima, mas o que está por detrás é o que está camuflado, que está em oculto para aqueles que se perdem. Para aqueles que se perdem, eles não conseguem ler nas entrelinhas. Nós não. A nossa faculdade já está exercitada, que nós podemos compreender os desígnios de Deus e os desígnios de Satanás. Todos têm desígnios. Obrigado, Senhor, que a nossa mente foi iluminada, e te agradeço pela luz divina vinda do céu, do Pai das luzes, em quem não há dúvida, nem mudança, nem variações, do Deus que é fiel. Eu oro pela nossa mente, pela mente do teu povo, para que eles possam compreender o verdadeiro Evangelho de Cristo. Oramos em nome de Jesus, e o povo santificado, glorificado, amado, salvo pela graça de Deus, digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus, bem forte. A Ele toda a glória. Obrigado, irmão. A vida cristã não é um parque de diversões. Vamos lá rir um pouquinho, que o pastor vai contar umas histórias muito engraçadas. Por isso que a igreja, os cultos, quem está hoje nos púlpitos, foram substituídos, os pastores de Deus, por artistas, por palhaços, por coach, por professores de sexualidade. Ai, que você escuta aí, meu irmão. Assuntos que deveriam ser tratados entre um pastor e um casal, o pastor brinca no culto, faz as pessoas fazer, desculpe a expressão, faz as pessoas rirem tanto de fazer xixi nas calças, porque acham que obra de Deus é um parque de diversões. Estou triste, estou angustiado, estou cheio de problema em minha casa, vou para a igreja ouvir o palhaço. Claro que você vai ouvir palhaço, porque tem muitos palhaços por aí e ganhando muito bem, ganhando muito mais do que ganhou o Carequinha. Lembra do Carequinha? Então, existe uma realidade da batalha. Diga, existe uma batalha. Primeiramente, é crucial identificar corretamente o nosso inimigo. Paulo nos adverte que a nossa luta não é contra pessoas. Olha o irmão, diga, eu não tenho nada contra você. Olha aí, diga, irmão, eu não tenho nada contra você. Não tenho nada contra. Então eu não tenho que ficar com cara feia para você, ficar de beicinho com você, ficar com os olhos de peixe morto quando te ver. Não tenho que fazer isso, porque eu não tenho nada contra você. Paulo já adverte que a nossa luta não é contra a carne, nem contra pessoas, mas é contra forças espirituais do mal, organizados, sabe? Esse mal tem uma organização. Sendo assim, muitas vezes o conflito que vemos no plano físico é apenas um reflexo de uma batalha que ocorre no reino espiritual. Por que aquela pessoa me persegue? Já procurou saber o que está por detrás desta pessoa? O que impulsiona esse vizinho a te encher o saco? Esta sogra, este sogro, este genro, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos, o que está por detrás? Eu sempre penso que a pessoa, não é possível que alguém persiga dessa maneira, se não for uma força espiritual do mal, que é assim que Paulo trata. Então, a necessidade da armadura completa. Diga, eu tenho necessidade de ter a armadura completa. Diga, completa.
Então, em segundo lugar, a ordem é para vestir de toda a armadura. Um soldado romano jamais iria para a batalha deixando seu capacete ou seu escudo para trás. Por isso, seria suicídio. Da mesma forma, na vida espiritual, não podemos negligenciar nenhuma das peças que Deus nos providenciou. Paga aqui para mim, irmão. Paga ali. Bota lá. Peraí, deixa ele botar primeiro. Bota ali aquela imagem da armadura. Deixa ele botar primeiro. Paga tudo, irmão. Pode pagar os 3. Olha aqui. Não dá. Está desfocado, irmão. Não tem que focar, não. Ou tirou. Um capacete, um soldado. Quando Paulo fala de uma armadura, ele está falando de uma guerra. Ele está imaginando um soldado com. Para quê? Isso aqui é para quê na guerra? Para proteger o quê? A cabeça de uma espada adversária, ou de uma pedra, alguma coisa. Olha o peito. Isso aqui é para proteger o coração, as partes baixas. Esse é o escudo que te defende. Aqui está a espada para atacar. Você tem 6 armas, 6 ferramentas nessa armadura que são de proteção, e você tem uma de ataque. Aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que você vai usar a arma de ataque se você não conhece a palavra de Deus, como a maioria do povo evangélico não conhece? O povo evangélico conhece a palavra do bispo, do apóstolo, do reverendo, mas a palavra de Deus 90% não conhece. Que se conhecesse não seria escravo do pastor, não seriam manipulados por lideranças, por ordem, né? Por concílios. Não, aqui na minha igreja é o concílio. Aqui na minha igreja quem escolhe o reverendo é o concílio. Na Bíblia diz que é Deus, né? Na igreja lá do reverendo é o concílio. A Bíblia diz que é Deus. Então quem é que está certo? A Bíblia ou o reverendo? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Aqui, ó. Então você tem umas ferramentas, tem os pés, sandálias para poder se movimentar, não é aquela sandália que machuca, pesada, que não pode se movimentar. Então tudo isto faz parte de uma armadura. Pode acender, irmão. Obrigado. Então vamos lá. As peças da armadura, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha como a tua armadura começa. A minha armadura começa com a verdade. Olha a arma poderosa que nós temos. Qual é a arma poderosa que você tem? Então, olha isto, irmão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para possais ficar firme, resistindo no dia mau, permanecer firme na balada. 14. Estais, pois, firme, cingindo com a verdade. O cinto protege o corpo, simboliza a importância de viver na verdade, a qual oferece proteção e te fortalece. Quem anda na verdade, anda na luz. E quem anda na luz, não tropeça, irmão. Não tropeça. Jesus falou a respeito da verdade. Você encontra isso lá em João 8:32. Como é poderosa a verdade. E conhecereis a verdade. Olha a arma. Diga, a verdade é a minha primeira arma. Ele está falando aqui, ó. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, o que eu tenho que carregar na minha vida? Diga, a verdade. O que você achou do meu vestido? Tá feio? Fala assim, não tá bom não. Tá lindo. Não pode. Não pode. Quando a gente faz isso, a gente perde uma peça fundamental da ferramenta, da proteção, da armadura. Qual é a peça fundamental? Diga, é a verdade.
O que a verdade promoveu na nossa vida? Está escrito que ali. Então, se eu não conheço a verdade, eu não sou livre. E se eu não sou livre, eu sou escravo. Se eu sou escravo, eu não prospero, irmão. Nenhum escravo prospera. Por isso que você vê uma miséria permeando a vida de muita gente. Porque o escravo não prospera. O senhor vai falar de dinheiro? Não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade, irmão. Estou falando de prosperidade. Se você entende prosperidade só como dinheiro, você é muito ignorante nessa área. Você tem que aprender muito mais sobre prosperidade. E conhecereis a verdade, e a verdade, diga, me libertou. Diga, é a verdade que liberta. Então diz que eu tenho que cingindo-vos, cinto da verdade, é um cinto da verdade, sabe? Eu estou amarrado, a gente amarra as calças para não cair, né? Com cinto, então eu amarro a minha vida com o quê? Com a verdade. Eu amarro a minha vida, é a verdade, doa a quem doer. Sabe quantos pastores gostam de mim? 0,00. E o que eu me incomodo com isso? Nada. Eu acho até bom que eles não gostem. Que se eles gostassem de mim, eu estaria andando na mesma linha que eles. Eu estou andando na outra linha. Como eu falei, a irmã que chegou, olha, o senhor parece o meu pastor. Eu falei, como é o nome do seu pastor? É o R. Falei, não sou. Tem nada a ver com o seu pastor. Tudo que o R fala, eu falo totalmente contrário do R. Todo mundo encontra. Então a pessoa não entende que esta é a primeira proteção que o povo de Deus tem para sair das batalhas firme e inabalável. O que é? A verdade. Diga, é a verdade. Paulo falou lá em 2 de Coríntios 13:8. 2 de Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra quem? Olha como é que a verdade é poderosa. Nada podemos contra, senão em favor da própria verdade. Quando você está do lado da verdade, defendendo a verdade, você está do lado do Deus da verdade. E se você está do lado do Deus da verdade, você é vencedor em todas essas coisas, irmão. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4:15. Não, mas seguindo ele manda eu fazer o quê? Papai, me ajuda aí. Mas seguindo o quê? Tem alguém falando um negócio aqui que Jesus já voltou. Não, eu estou seguindo a verdade. Tem alguém falando aqui que é a ceia do diabo. Não, eu estou seguindo a verdade. Tem alguém que estava dizendo aqui que demônio não existe, isso aí é uma invenção do Pedro Inácio. A Bíblia diz que existe, então eu estou seguindo a verdade. Não precisa ser fiel à tua esposa, não. Você pode ter uma amante, o pastor velhinho ali tinha 11, tem problema não. Não, estou seguindo a verdade. Olha aqui, seguindo em amor, o que acontece com a gente? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então quando eu estou na verdade, eu estou num crescimento. 5:9 de Efésios. Porque o fruto da luz, diga assim, a luz tem fruto, consiste em toda, olha o fruto da luz, bondade, justiça e verdade. Diga assim, fruto da luz. Diga, fruto da luz. Ai, meu Deus. Efésios 6:14 é o texto, né? 6:14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça. Que couraça é, irmão? Então, toda pessoa que ama a verdade, que vive na verdade, que foi libertado pela verdade, essa pessoa, ela tem uma couraça da justiça. Diga, couraça. Diga, da justiça.
que está acontecendo aí, irmão? Hã? Foi o quê? Mas não dá para afogar ninguém não, irmão. Pode deixar a água quieta aí. Não vai afogar os pés do moço, vai afogar, não vai não. Deixa quieta a água aí, depois joga só um pano, a irmã vem com vassoura. Daqui a pouco vem a Universal e falar que a gente está dando vassoura ungida. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça couraça da justiça. Proteger o coração representa a justiça que recebemos através de Jesus, que nos ajuda a escolher o que é certo e o que é errado. Amar a Deus. Olha o que Paulo disse lá em Efésios 5:9 sobre a justiça. Já lemos, vamos ler de novo. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça. Diga, justiça é fruto da luz. Fruto da luz. Colossenses 4:1. Colossenses 4:1 diz aqui: senhores, tratai os seus servos com justiça e com equidade. Certo que também vós tendes Senhor no céu. Volta para trás, irmão. Olha isso aqui. Quem tem empregado tem que tratar os seus empregados como? Então alguém que tem uma empresa tem que assinar a carteira. Se uma pessoa trabalha 3 dias na sua casa, ela é funcionário seu. Você tem que assinar a carteira, pagar tributos. Você sabe que tem muita gente que se diz de Deus. Tem um pastor aí que está sendo processado por 400 pessoas, porque ele tinha um negócio de uma livraria lá, uma editora, aí a editora fechou. Então ele está sendo processado porque nem os tributos ele estava pagando. E é um pastor conhecidíssimo aí no meio, cheio de gente que baba ele por aí. Quem não conhece a verdade, baba a gente da mentira. Mas quem conhece a verdade, quer essa distância de gente de mentira. Então ele manda: tratai os servos com justiça e com equidade. Então se você arrecada os impostos tem que pagar imposto. Tem que depositar lá o INSS, tem que depositar o fundo de garantia. Tem que depositar, então tem que tratar os servos com justiça. Diga, então isto faz parte da nossa arma, da nossa proteção. Verdade, olha como é lindo, irmão. Verdade e justiça. Verdade e justiça. Todas as pessoas que amam a verdade, com certeza elas vão ser justas nos seus julgamentos. Eu sou muito justo, irmão. Olha, pode ser quem for, minha família sabe como eu sou. Pode ser minha mulher, pode ser minha mãe, pode ser meus filhos, pode ser quem for. Se tiver errado, para mim está errado. Não, é filha do pastor, é mulher do pastor, mãe do pastor, pode ser mãe do arcebispo. Comigo é verdade e justiça, porque eu quero proteção. Então isto faz parte da minha couraça, diga assim, couraça da justiça. Olha lá. Tratai o servo com justiça, com equidade. Certo que também vocês têm um senhor. Então se eu trato um funcionário, sabe, eu convivi num lugar que eu aprendi, vi coisas boas e coisas erradas. As coisas erradas eu deixei para lá. Gente que falava que ia fazer um negócio, fazia outra coisa. Isso não é justiça. Falava, olha, vai viajar o pastor, vamos pegar dinheiro aqui para o pastor para dar oferta aí o povo, aí dá lá o dinheiro e só dá 1% do que foi arrecadado. É justiça isso? É injustiça. Como que essa pessoa vai ter proteção na hora da batalha espiritual? Não tem. Por quê? Porque lhe falta justiça. Então, para trás, irmão, para trás. Tratai os servos com justiça. Tá? Você que é funcionário, você que é patrão, trate as pessoas com justiça. 1 Timóteo 6,11. 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas. Antes, segue o quê? Segue a justiça. Então,
eu tenho que fazer a justiça. Eu tenho que olhar as coisas falando, esse homem aqui não representa Deus. Esse homem aqui representa Deus, porque ele é justo no seu julgamento. Olha o que ele faz. Ele dá o vale gás. O que adianta ter gás e não ter comida, irmão? O cara dá gás, o povo fica escravizado com um botijão de gás. Por causa de quê? Porque ele não é um homem da verdade, não é um homem de justiça. Segunda de Timóteo 2:22. 2:22. Foge das paixões da mocidade. Segue o quê? A justiça. Quando ele manda a gente viver assim, ele está ornamentando a nossa armadura. Você está fortalecendo a tua armadura. Você está blindando você. Anda na verdade. Anda na justiça. Então ele segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz. Com quem? Com que de coração puro faz o quê? Invoca o Senhor. Então tem que seguir justiça, não tem que seguir a campanha de nada, não tem que seguir voto, não tem que, dar o teu tudo, não dar o teu Isaac. Isso é malandragem, isso é pirataria. Isso tinha que ser preso, igual o pastor foi preso aí, o profeta do Satanás foi preso agora. Quem viu lá de Niterói, eu acho que o cara de Niterói, a polícia meteu ele na cadeia, botou-lhe tornozeleira nas pernas daquela canela fina dele lá. Por quê? Porque está mentindo as pessoas, vendendo curas. Irmãos, eu não sou curador de nada. Quem me dera que eu tivesse esse poder de curar alguém. O poder está no Evangelho. Jesus falou assim, a mulher falou, eu toquei no Senhor e fui curado. Jesus falou, não, eu não te curei não. Sabe o que ele falou? A tua fé que te curou. A fé é poderosa demais. Diga, a fé é tão poderosa, é por ela que somos salvos. Você não é salvo porque você deixou de pecar, que você não deixou de pecar. Quem deixou de pecar, levanta a mão aí, irmão. Deixou de pecar, irmão? Então tu já morreu, tchau. Vai-te. Tu não é salvo porque tu deixou de pecar, porque ninguém aqui deixou de pecar. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Se com tua boca confessares a Jesus e no teu coração crer, tu és salvo. Eu não sou salvo porque eu parei de fumar, que eu parei de usar droga, que eu parei de assaltar. Pastor, então a gente pode continuar? Faça, roube, assalte, depois vai pra cadeia. Tu vai ser um cadeia, vai pra cadeia, um salvo preso, porque fez ouvido de mercador. A gente tem liberdade, irmão. A igreja foi libertada pela verdade. A verdade é Jesus. Aqui nós vivemos por Jesus. Por isso, segue a justiça. Diga, justiça. Versículo Efésios 6:15. Calcai os pés com a preparação do Evangelho. Pés calçados com a preparação do Evangelho. Os sapatos protegem os pés para que se possam caminhar, representando a prontidão para espalhar o Evangelho e seguir os passos de Jesus. Agora, olha o que o apóstolo Paulo falou sobre o Evangelho. 2 de Coríntios 11, versos 4, olha lá. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente. Então Paulo, aqui na ferramenta, aqui na armadura, ele fala sobre o pés calçado com a preparação do evangelho. Mas você vê aqui um outro evangelho. Você vê ali para trás, irmão. Você vê no começo
um outro Jesus. Que mais? Um outro espírito, um espírito diferente. E ele fala de um outro evangelho diferente que não tendes abraçado. A esse de boa mente o tolerais. Então existe um evangelho que as pessoas estão pregando que não é o evangelho de Cristo. É o evangelho do missionário. É o evangelho do apóstolo. É o evangelho, sabe, do reverendo, do semideus, da apostolita. Apostolita, irmão. Como que alguém consegue ficar numa igreja onde tem uma mulher chamada Sol, que é apostolita? Quem já viu essa débil mental? Nunca viram? A irmã tu vê tudo, irmã. Tu também. Tu é boa de ver, hein? É isso aí, irmão. Observar tudo, retém o que é bom. Então, 2 de Timóteo 4, do 1 ao 4. O Evangelho da Paz. 2 Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, o Evangelho. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão o Evangelho, a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Não, você só é salvo quando você não errar nunca mais. Quando que a gente vai poder não errar nunca mais, irmão? Por favor, suba aqui e me ensine. Diga aí, mostrando na Bíblia, que eu não vou errar nunca mais. Eu convido qualquer líder desse Brasil. Fala se o povo vai continuar errando ou não vai continuar errando. Uns tropeçam em pedras grandes, outros tropeçam em pedras pequenas, mas todos nós tropeçamos. Estou falando verdade ou estou falando mentira, irmão? Ou você é uma pessoa que já está embalsamado, né, irmão? Embalsamado. Não. A irmã não peca, né, irmão? Tá doida. Tá doidona hoje, né, irmão? Com esse cabelo aí de hippie, hein, irmão? Tá lindo, hein? Hoje tá maneira. Jovem. Cara, você tem que ver essa mulher quando chegou aqui, irmão. A força do Evangelho restaurou essa mulher. Não é verdade, irmã Cida? Quantos anos ela está aqui, irmã Cida? 8? 18, irmão. Gente, chegou aqui, irmão. Arrastava as pernas. Há 18 anos atrás ela arrastava as pernas. Um peso da vida, uma tribulação sem tamanho, sem sossego na alma, uma agitação dentro de casa, não tinha paz dentro de casa. A vida era um desespero. Para morrer, Deus trouxe ela aqui. Se não trouxesse ela aqui, ela iria morrer. Deus quis que você vivesse, irmã. Viva. Amém? Tomara que venha um negão daqueles. É isso aí, irmã. Viva, irmã, viva. Seja feliz. Agradeça sempre a Deus o que Deus fez pela senhora. Tá? Só sabe que a senhora é amada aqui, protegida aqui. Amém? Amém. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos a quê? Quando você recusa dar ouvido à verdade, você desmonta a tua armadura. Tua armadura está faltando. Está faltando, não tá boa, você não está bem arrumado para a batalha. Não está. Então você precisa estar com a tua armadura preparada. A armadura tem que estar preparada, pronta, lustrada, no lugar certo, o capacete no lugar certo, a sandália no lugar certo, tem que estar tudo no lugar certo. Tem gente que tem a vida totalmente atrapalhada, tudo errado,
está errado, não vai dar nada certo. Se você faz errado, nem adianta rezar, orar, jejuar, orar, joelhar, pedir oração, botar o teu nome em todos os lugares da terra para orar, não vai resolver. Tem que estar firme, cingindo com a verdade, cingindo com a justiça, calcando os pés com a preparação do Evangelho. Colossenses 1:23. Colossenses 1:23. Se permanecer firme na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar, da onde, irmão? Da esperança. O Evangelho é a nossa esperança, irmão. Eu não espero nada de nada. O Bolsonaro vem aí, quem é a favor do Bolsonaro? Irmãos, eu sou a favor da verdade, da justiça. Se essas pessoas também estão desse lado, estamos juntos. Fora disso, estamos contra. Então, eu não espero por ninguém nem por nada. Eu espero ali, ó. A minha esperança está onde? No Evangelho. Diga, Evangelho. Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Isso aqui é uma expressão do apóstolo Paulo. Ele sabe que não foi pregada a toda criatura na época dele. Sabe que faltou muita gente. Isso é uma... Como é que dá o nome? Efemia? É isso. Quer dizer uma coisa. Então, quando ele diz, porque a pessoa pensa, foi pregado. Se fosse pregado toda criatura naquele tempo, Jesus já tinha voltado. Entendeu, pessoal? Então não é, foi pregado. E ainda não foi pregado no nosso tempo, que tem internet, que tem satélite, que tem tudo para o mundo receber. Vamos lá. Efésios 6, Efésios 6:16. Que diz: embraçando sempre o escudo da fé. Diga, escudo da fé. A fé em Jesus Cristo age como um escudo para proteger contra os ataques do inimigo, permitindo tomar boas decisões mesmo em momentos difíceis. O escudo da fé. Então nós temos uma arma, diga, é o escudo da fé. João, em 1 João 5,4 diz: esta é a vitória que vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Diga, quem é nascido de Deus vence o mundo. Pastor, nascido de Deus não é quem não erra mais? Se for quem não erra, vou te dar uma triste notícia. Todo mundo vai para o inferno, o céu vai ficar só com Deus e os anjos, os querubins e os serafins. Não tem lugar para nós lá. Se você for colocar no céu quem não erra, só quem não erra, não vai ninguém. Vai? Você acha que vai? Não vai. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence quem? O mundo. Qual é a vitória? A nossa fé aonde? Nele. Diga, a minha fé em Jesus vence o mundo. Versículo 17 de Efésios 6. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Olha lá. Capacete da salvação. Protege a cabeça, simboliza a mente, segura ao seguir Jesus e fazer a sua vontade. Então, para que o capacete da salvação? A pior coisa que tem para um cristão é não ter certeza que ele é salvo. A pior coisa que tem para um homem e uma mulher de Deus é ter dúvida na salvação. Eu estou me preparando para ser salvo. Não. Quem é que te prepara? O que você faz ou o que ele fez? O que você faz, você pode até tentar. Tem muita gente que não quero Jesus. Eu sou caridoso, eu dou comida para os pombos, não para os pombos, não para os meninos de rua, eu dou comida não sei o que, eu vou no asilo, sabe? Eu não tem nada de Jesus. Não tem nada com Jesus.
só com a caridade. Não é por caridade. Você não é salvo por caridade. Você é salvo pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de você, é um presente de Deus, não vem do teu sacrifício, vem da bondade do Senhor. Amém? Então temos que ter essa salvação, proteger a cabeça. Temos paz. Uma igreja que não sabe se é salva, ela não tem paz. Vamos fazer 21 dias para ganhar a nossa salvação. E vamos jejuar, vamos para o monte para proteger a nossa salvação. Irmão, Jesus na cruz, ele falou assim, ó, tudo está consumado. Ele te salvou, irmão. Pastor, como eu vivo? Eu vivo crendo no que ele fez. Pastor, e as minhas fraquezas? Irmão, esse corpo de humilhação será transformado num corpo de glória. Aguarde esta transformação. Diga glória a Deus. É Filipenses 3, 20 e 21. Põe lá, irmão, para a gente aclarar. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. A minha fé diz que ele vem. Diga, a minha fé diz que ele vem. Estou aguardando quem? Salvador. Quem é ele? É Maria? É Jorge? É Antônio? Benedito? É quem? Jesus Cristo. Olha o poder que esse nome, que esse Deus tem. Passa. Quando ele vier, que estamos aguardando, o qual transformará, diga-se, futuro. Enquanto isto, o meu corpo é de humilhação, olha lá, o qual transformará o nosso corpo. Corpo de quê, irmão? De vez em quando a gente olha para o espelho e a gente fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isto? Por que eu pensei isto? Por que eu agi assim? Porque o nosso corpo é corpo de quê? Ele vai ser, mas agora ele é, todos os dias ele quer fazer o que comigo? Eu tenho que fazer o que? Vigiar. Mas mesmo eu vigiando, de vez em quando ele me... Está falando verdade? Eu também. Para ser, ele vai transformar para ser igual o corpo da sua glória. Então, quando nós formos transformados no corpo de glória, nós não mais pecaremos, não mais erraremos, não mais vamos transgredir. E por enquanto, pastor, irmão, vai fazer o quê? Diga, eu tenho minha luta. Diga, é minha luta. Eu tenho que matar esses 19 cachorros doidos que eu tenho na minha vida. Está lá, Gálatas 5. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, inveja, bebedice, tudo está ali na Bíblia, está na tua carne, na minha carne, que Paulo chama de corpo de, para ser igual ao corpo da sua. Quando vai acontecer? Quando o nosso Senhor vier. Ele já veio? Não, se ele não veio, temos que atorar isto, irmão. Então, você não é salvo porque você não erra, porque você erra. Se você for computar a tua salvação porque você não erra, você está perdido. Você tem que saber, eu erro, mas eu estou num processo de santificação. Então não fica aí, sabe, eu vou desviar, porque eu sou, sabe, eu erro demais, vou desviar, por isso que, cadê? Porque errou. E a mente contaminada por causa do Satanás, contamina a nossa mente e faz a gente falar assim, não, eu não tenho mais jeito. Se nós não tivéssemos jeito, irmão, Jesus não teria morrido por nós. Diga assim, vai ser transformado. Amém? Logo mais a gente volta, dando continuidade a esse assunto, que eu espero que tenha ajudado você. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Vamos dar